Muito boa noite a todos, espero que estejam bem. Uma grande honra, um grande prazer, uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez para a continuidade do nosso estudo. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. É o capítulo 8 e a primeira parte. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo interesse, pelo comprometimento com o curso. Vamos então destrincharmos mais essa passagem da oração sublime de São Francisco de Assis. Apertem os cintos, começamos agora. Na prática, meus amigos, o autor volta a abordar que esse círculo vicioso do desespero que a gente vai estudar nessa parte, nesse capítulo, ele está baseado, mais uma vez, na desconexão e na negação de nós para com Deus. E não aquele Deus pueril que a gente escutou quando a gente era criança no catecismo, que está lá em cima, num trono, julgando, condenando. Não, não é esse Deus distante da gente. É o Deus que está dentro de nós. É a centelha divina que habita em nós. E aí vem esse questionamento na nossa mente. Quando que eu me desconecto de Deus? Quando que eu nego Deus? Porque a gente pode conscientemente pensar, em momento nenhum da minha existência eu nego Deus. A gente está aqui numa reunião virtual da casa espírita, estudando um livro magnífico, trabalhando, tentando ser melhor, tentando se ajustar, aparar as arestas. E aí a gente está negando Deus, a gente está se desconectando. Quando que isso acontece? Isso pode ficar confuso em algum momento para a gente. Nós nos desconectamos de Deus, nós negamos Deus quando nós fugimos ou nós não respeitamos as leis universais divinas. Quando que na prática a gente desrespeita a lei universal, as leis divinas? Quando a gente não tem paciência com alguma pessoa que está perto da gente, quando a gente age com blasfêmia, quando a gente fala mal de alguma pessoa pelas costas, destrutivamente, quando a gente age com preconceito com qualquer tipo de pessoa, quando a gente não compreende que todos nós somos oriundos do mesmo fluido vital, da mesma energia cósmica universal, e aí a gente maltrata um animal, a gente destrói a natureza, faz mal para uma planta. Quando a gente age com sentimentos de rancor, de vingança, de ódio, quando a gente nega o amor que existe no nosso coração e que é intrínseco do ser humano, que somos criaturas vindas de Deus, oriundas da energia divina de Deus. E aí tem uma prática, tem uma técnica que é um pouco infantil, mas que faz uma diferença para que nós consigamos entender quando e de que maneira que nós nos desconectamos de Deus. A gente sabe que Deus é onisciente, onipresente, ele está em todo lugar, ele sabe tudo, ele é toda sabedoria, ele é toda inteligência do universo. E ele trouxe, ele deu para conviver com a humanidade por um tempo, seu filho Jesus, né? Esse espírito crístico, governador da terra. Então, como a gente tem essa conexão muito forte com Jesus, porque nós temos o Evangelho, nós temos essa passagem da vida dele na Terra, que foram só 33 anos, mas que foi muito, muito forte, que modificou toda a energia magnética da Terra, nós podemos seguir os seus exemplos e nos orientarmos e ter os ensinamentos de Cristo como a nossa bússola para compreendermos quando que nós estamos nos desconectando de Deus. Então, quando eu tenho uma coisa que às vezes eu penso, quando eu estou em dúvida se realmente aquele ato, aquela atitude, aquele pensamento pode me desconectar de Deus, é só eu pensar.
Se eu fizer isso e olhar para o lado e Jesus estiver me olhando, ele vai falar o que para mim? Ele vai afirmar com a cabeça: é isso mesmo, meu filho, você está agindo correto, concordo com você. Ou ele vai fazer assim para mim: não deveria ter feito isso, não faça assim, não é o adequado. Nós temos a nossa bússola maior, que é Jesus, para nos orientarmos se nós estamos ou não nos desconectando de Deus. E aí o desespero, essa nuance negativa que o capítulo traz, segundo o autor, é quando nós perdemos o propósito da existência, advindo lá da nossa desconexão com o divino, com o eu divino, com o Deus maior criador. Quando a gente perde essa conexão, a gente perde o sentido da nossa existência. E aí a gente duvida da gente mesmo, a gente duvida do que nós estamos fazendo aqui na vida, qual é o propósito disso tudo. E aí a gente se sente menos, a gente tem um decréscimo da nossa autoestima, porque a gente se desconectou do nosso Criador. E aí essa discordância faz com que a gente perca o sentido de si mesmo. A gente, como diz o Wagner Paixão, ele fala que a gente perde o endereço do nosso coração. A gente se desconecta de Deus e automaticamente se desconecta do nosso eu maior, do nosso eu divino. E isso gera um assunto que a Joana aborda vastamente nas suas obras psicológicas, e isso fomenta uma indiferença existencial. O ser que se desconecta de Deus, que perde o sentido existencial, para ele a vida tanto faz. Ele não sabe nem exatamente o que ele está fazendo aqui. Ele não se sente pertencedor do universo. Ele não se sente pertencedor dessa energia cósmica que o criou. Então, como ele não se sente pertencedor disso, ele se isola no seu próprio mundo. E isso é abordado em outras obras que eu vou trazer para vocês. Esse livro Alto Amor, do Andrei Moreira, esse livro traz um pedacinho aqui que muito didático, como sempre, e eu quero ler para vocês um trechinho. Então ele diz assim: quando o espírito olha para a fonte que lhe deu origem, para o amor primeiro que o gerou, encontra a presença divina. E desejar se apartar disso gera insegurança. E, dessa insegurança, caminha-se para o egoísmo, porque aquele que fica inseguro vai querer centralizar-se naquilo que lhe pode dar algum tipo de segurança. É como se o indivíduo dissesse para si mesmo, inconscientemente: deixa-me fechar aqui no meu mundinho, centralizar no meu próprio umbigo, porque, centralizado aqui, eu passo a tentar garantir uma segurança mínima para a vida, já que não há nada lá fora que me garanta esta estabilidade, já que eu próprio retirei o piso que é a estrutura da minha vida. Então, olha que passagem interessante. Eu próprio retirei o piso. Então, essa desconexão de nós com o Deus, ela parte de nós. Deus não vira as costas para a gente. Deus não se afasta da gente em momento nenhum. Nós, que através do nosso livre-arbítrio, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas más tendências, é que nos desvinculamos da energia do Pai Criador. E aí nós temos todas essas sequências. Uma parte bem didática, mas uma sequência que é bem lógica para a gente. Então, quando a gente tem essa desconexão de Deus e a gente sabe que Deus é amor, o que a gente está fazendo? A gente está matando o amor. A gente está aniquilando o amor que existe em nós. Então, essa condição de adversidade que nós criamos, ela vai gerar essa desconexão com Deus. Na verdade, isso caminha muito para e passo. Daí a gente tem o sentimento de não pertencimento. A gente não se sente pertencedor ao universo
do qual nós fomos criados. E isso gera uma indiferença frente ao propósito existencial. São as crises existenciais que hoje em dia tanto assola a humanidade. E aí provoca um adoecimento do espírito, levando ao desespero. Então, é uma sequência de fatos que iniciou às vezes antes lá para trás, e a gente vai deixando que isso se avolume, que isso agigante-se até chegar no ponto culminante do desespero. E aí, como foi falado lá no textinho do Andrei, essa sensação de isolamento faz com que inutilmente a gente se sinta protegido. E a gente vai se fechando dentro de nós mesmos e vamos nos desligando cada vez mais do amor universal de Deus. Vamos cada vez mais nos sentindo não pertencedores do mundo de Deus. E vamos cada vez mais nos sentindo não merecedores, que é um outro passo, é uma outra nuance negativa desse círculo vicioso. Então, se eu não me sinto conectado com o Criador, eu não me sinto pertencedor e eu acho que eu não mereço as coisas boas da vida. Inconscientemente, lógico. Então, é aquela pessoa que vive no desespero que quando está acontecendo alguma coisa boa na vida, alguma coisa positiva, inconscientemente a pessoa pensa: eu não mereço isso. Isso não é para mim. Logo vai acontecer uma coisa ruim, porque eu não mereço estar bem dessa maneira. Então o desespero, segundo o autor, ele leva àquela sensação de não pertencimento, o isolamento, o desprezo por si mesmo, o não merecimento, e aí a parte muito negativa desse círculo vicioso do desespero. O auto-boicote, a autossabotagem e o aniquilamento de si mesmo. Então, quando acontece alguma coisa ruim com as pessoas que estão inseridas nesse ciclo vicioso do desespero, elas acham que está tudo certo, é isso mesmo, elas merecem aquilo. De alguma maneira, elas merecem, porque perdeu-se a conexão, perdeu-se o endereço do amor que habita em nós. Então, essa é uma parte muito, muito complicada do ápice do desespero. E aí o desespero, segundo o autor, ele vai caminhar para duas vertentes principais. Ou a pessoa que fica cultivando esse desespero e não consegue sair desse círculo vicioso, ou ela vai explodir para fora, e aí ela vai ficar um indivíduo rude, um indivíduo violento, um indivíduo agressivo com o próximo, ou ela vai explodir para dentro de si mesma. E aí ela pode chegar a tanto que ela não se sente merecedora e pertencedora ao amor divino, ela começa então a pensar no aniquilamento do seu corpo físico, na extinção do seu corpo físico, porque perdeu-se o sentido da existência. E aí, um desfecho negativo e terrível que pode acontecer, a gente não precisa nem falar muito, que vocês já imaginam o que pode acontecer. Quando a pessoa então entra num desespero tão grande que ela confunde, olha que interessante que o autor traz, ela confunde o corpo físico com o corpo sutil espiritual. Porque o problema, porque essa doença que foi criada pela desconexão com o Deus maior, ela acontece na sutileza do corpo perispiritual, no corpo espiritual. Mas a pessoa está tão confundida, e lógico, aí a gente tem as nuances dos influenciadores espirituais, das obsessões e tudo mais, que ela confunde o corpo físico com o corpo espiritual. E numa tentativa desesperada, enlouquecedora, de se livrar dessa angústia que consome o espírito dessa pessoa, ela aniquila
ela abre mão da existência corporal como se isso pudesse exterminar os problemas, como se isso fosse a solução dos problemas. Então, o suicídio, ele é a vitória da dor, do desespero sobre a esperança de que as coisas podem se ajustar. Quando a pessoa perde completamente a esperança num dia melhor, num momento melhor, então, às vezes, ela pode chegar a culminar o desespero. E a gente então tem que tomar muito cuidado para que não cheguemos, para que não trilhemos esse caminho do círculo vicioso do desespero até chegar a situações tão nefastas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a seleção criteriosa do que chega e da energia que nós vamos sintonizar, com a energia que nós vamos cultivar dentro de nós mesmos. Então, uma seleção muito criteriosa dos noticiários da mídia que chegam até a gente, uma seleção muito criteriosa do que nós vamos sintonizar através das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Essas redes, elas são magníficas, elas podem trazer enormes conhecimentos, estudos e aprendizados para a gente, mas também ela pode ser uma grande arma. Por quê? Porque a tragédia e o imoral dá muito mais audiência e nos marca muito mais. Nós temos uma facilidade de nos sintonizarmos com as energias nefastas do que com as energias positivas. E aí você pode me perguntar, mas será que isso é assim? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. No biênio entre 1992 e 93, aconteceram dois fatos muito marcantes no Brasil e no mundo. Um deles, aqui exemplificado nessa foto, que é real, foi o Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo, ele for assim, os Estados Unidos, né, através do Bill Clinton, na época presidente, ele começou a alinhavar um acordo de pacificação entre Israel e o Estado da Palestina, que na época era o Yasser Arafat. Então, esse foi muito tempo para conseguir esse aperto de mão. E isso iniciou uma trégua de paz entre esses dois povos, levando um marco na história mundial na paz do Oriente Médio. Isso poupou milhões de vidas, deu fim a milhões de guerras, milhões de guerrilhas. Então foi um acordo de paz que modificou a trajetória pacífica do mundo. Em contrapartida, no Brasil, aconteceu um assassinato horrível que foi da atriz Daniela Pérez, e eu acho que vocês vão se lembrar muito bem do que aconteceu. E aí eu pergunto para vocês, como teste, o que marcou mais vocês? O que está mais vivo na memória de vocês? E aí a minha, idem. O assassinato cruel e grotesco da atriz ou um acordo que culminou em paz no Oriente Médio? É daí que eu digo para vocês, a nossa sintonia ela é muito importante, porque depois que a gente sintonizou com o grotesco, é difícil a gente não fixar isso na mente. E eu vou trazer um outro exemplo para vocês que foi dado por um filósofo brasileiro e que eu achei muito interessante. Numa sala de aula, e isso aí são dados científicos, tá? Isso aí não é uma coisa, uma elucubração teórica, não. Numa sala de aula, nós temos normalmente uma divisão assim. Em torno de 5 a 10%, 15% dos alunos são aqueles alunos tidos como nerds, são aqueles que sentam na frente, que estão muito comprometidos com o estudo, estão ali para estudar e ponto final, e não tem conversa. Em torno de 5 a 15% dos alunos são aqueles que não estão interessados em nenhum tipo de acréscimo intelectual. Eles é o pessoal do fundão, é o pessoal que quer ver o circo pegar fogo, é o pessoal que não está nem aí com nada, que nem estojo tem. Essa aí é mais ou menos a estatística. E o que sobra? Que são 70 a 90% dos alunos. Esses alunos são os alunos do meio.
São alunos que eles estão lá comprometidos com o estudo, mas não são também nerds. Mas eles também não são da pá virada como o pessoal do fundão. É o pessoal que está ali, que quer alguma coisa, mas não está tão comprometido assim. Esse pessoal, e os professores agora que estiverem me escutando vão se identificar e vão compreender isso, esse pessoal ele é muito influenciado. E quando eu digo isso, eu pergunto para vocês, por qual grupo que esse maior núcleo vai ser influenciado com maior facilidade? Pelo grupo do fundão. Então, o grupo que está descompromissado, ele tem mais influência sobre esse grupo central, que é o grosso da sala de aula, do que esses têm muito menos influência nesse grupo. E aí eu trago essa analogia para nós, na nossa vida, na nossa existência. Talvez nós sejamos esses espíritos que estão ali no centro da sala de aula. Nós nem somos evoluídos a ponto de sermos os 5 a 15% dos espíritos evoluídos dessa existência, da atualidade, mas também não somos primitivos, já temos um pouco de conceito, já caminhamos um pouco. Mas nós somos influenciados. Nós somos influenciáveis, sim. E nós somos influenciados predominantemente por quem? Pelo mal. Por aqueles que são mais primitivos. Eles têm mais acesso à nossa mente do que as pessoas mais evoluídas. Então, daí vem a necessidade de tomarmos conta da nossa vibração para fugirmos do círculo vicioso, para não alcançarmos o desespero. E aí a gente vai falar de novo para que nós escutemos, para que eu me escute, para que vocês escutem, para que nós tomemos muito cuidado com os nossos maus hábitos, para que a gente tome muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente coloca para dentro da nossa casa mental, para que a gente tome muito cuidado com o que a gente fala, para que a gente tome muito, muito cuidado com as redes sociais, para ver que tipo de vibração a gente sintoniza, para que a gente não dê força ao mal. Porque eu escutei uma frase do Rossandro que eu não esqueci mais, e eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que vai fazer sentido no que a gente está dizendo. Se o crime é organizado, o bem também tem que ser. Então, a gente cai novamente naquela nuance do Evangelho. Orai e vigiai. E eu, de verdade, penso que talvez vigiar seja o mais importante e talvez o mais difícil e o mais fundamental, sobretudo para esses momentos que a gente vive. Nesses momentos, a gente consegue compreender que é momento de nós separarmos o joio do trigo. Nesses momentos de crise, de agravamento, de conflitos, é momento de separarmos o que é bom do que é ruim. Mas não o que é bom e do que é ruim lá fora, porque isso não compete a nós, isso compete a Deus. A nossa função, a nossa missão nos momentos de agravamento de crise, de conflitos existenciais, é separarmos o joio do trigo dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, dentro da nossa existência individual. E aí, não basta a gente ser simpatizante do Evangelho. Não dá mais. Para 2000 anos depois, nós só sermos simpatizantes do Evangelho. Nós temos que ser atuantes do Evangelho. Na Divina Comédia, o Dante Alighieri ele coloca um trecho que eu acho assim é um tapa na cara da gente. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Forte, né? Vamos ler de novo. No inferno,
Os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. São aqueles que sabiam do que ia acontecer, que tinham conhecimento, mas que preferiram cruzar os braços, não tomar uma atitude, não assumir um lado, não organizar o bem para combater o mal que muitas vezes está organizado. E é isso. Chegamos ao final de mais uma explanação. Espero que o que tenha sido abordado aqui tenha feito sentido para vocês, tenha tocado o coração de vocês e tenha mexido um pouco com a mente, como mexeu muito com a minha, como tocou verdadeiramente o meu coração esse capítulo, essa primeira parte. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Espero a presença de todos vocês no momento que der, para nós trabalharmos o contraponto do desespero, a esperança. E é com essa felicidade no coração que eu termino a aula de hoje, convidando vocês para cantarem comigo uma música que eu acho que a letra veio encaixar perfeitamente nesse assunto. Uma semana abençoada, uma noite iluminada, com muita esperança para todos nós. Muito obrigado. Assim seja, queridos.